o que a gente vai conversar a partir de agora é sobre momento de uso de tecnologia. E o que é importante a gente entender a respeito dessa questão de momento de uso da tecnologia? A primeira coisa, o primeiro aspecto relevante é o planejamento. E o planejamento, ele precisa levar em consideração diversos fatores. Um dos fatores é aula. Duração da aula, em que momento ela está acontecendo, se ela é início do semestre, meio do semestre, final do semestre, ou se a gente está falando de um período anual, se ela é início do ano, meio do ano, véspera de feriado, pós-feriado, pós-prova do amiguinho, pós-prova difícil pra caramba para os alunos, pós uma semana que os alunos estão rendendo, estão ansiosos. Entendem? Depois, período letivo. A gente está falando o quê? De um período letivo regular? Ou a gente está falando de um período letivo alterado? Por exemplo, um período letivo que começa num mês estranho, tem férias, tem feriado no meio. Como é que a gente vai lidar com isso? E quais são as formas de avaliação que você vai escolher? Definir as tecnologias precisa levar em consideração a avaliação, porque a tecnologia ela vai mudar, em geral, a profundidade de abordagem. Às vezes eu consigo abordar muito mais conteúdo em menos tempo. Às vezes eu consigo abordar de forma mais profunda, porque eu estou usando tecnologias adequadas, porque eu fiz boas escolhas. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa explicação de momento para usar a tecnologia em duas partes. A primeira das partes é a aula. Então a gente vai entender o conceito de pré-aula, de pós-aula e de aula. Eu estou falando em horário, tá? Estou falando em tempo. Essa aula vai ter início, meio e fim. Então eu tenho janela temporal no início, janela temporal no meio, que pode ser maior ou menor, janela temporal no fim. E eu tenho que fazer escolhas adequadas, porque senão eu gero quebra inesperada de raciocínio e isso atrapalha pra caramba o raciocínio, a aprendizagem. Eu tenho que fazer escolhas adequadas, senão eu me sobrecarrego. O professor se sobrecarrega no pré-aula. Se ele não faz escolhas boas, ele se sobrecarrega no pós-aula. E a hora que a gente joga isso para o semestre letivo, para o período letivo, obviamente, vocês vão perceber que tem diferença muito clara entre a primeira aula e que tipo de profundidade, de discussão, de abordagem teórica dá para fazer nessa primeira aula. Se ainda tem uma quantidade baixa de aluno, os alunos em geral não se conhecem, você tem uma questão de ambientação. Também metade, ou a cada bimestre, ou a cada semestre, dependendo do ritmo que a gente está falando e da estrutura que a gente está falando do planejamento. E, obviamente, a última semana. A última semana você até pode considerá-la com alguma atividade. Mas, em geral, a última semana já é uma semana que boa parte dos alunos já conseguiu média para passar e ou vão viajar, ou vão se dedicar a outra coisa, ou estão preocupados com matérias que estão agarrados, sabe? É um momento que você não pode deixar de lado porque ele tem particularidades, ele tem características que a gente precisa levar bastante em consideração. E aí vamos falar de planejamento, então, do período letivo. Esse período letivo, ele pode ser um semestre, ele pode ser um ano. Você precisa avaliar. Primeira coisa, você vai dar 2 provas? A primeira prova acontece em que data? No primeiro terço da disciplina e depois você tem um espaço maior de disciplina para aplicar a segunda prova? E aí você vai deixar isso claro para os alunos para que eles consigam
ter notas altas no início, já na primeira prova, porque em geral tem dificuldade na segunda, porque é muito mais conteúdo. Você vai aplicar provas que são complementares, separadas, ou seja, conteúdo da P1 não cai na P2, ou você vai aplicar uma P1 que depois a P2 é P1 mais P2. Vai juntar o conteúdo todo da disciplina na prova 2. Como é que você vai lidar com isso? Você vai dividir em bimestres? Como é que você vai distribuir avaliação, atividade, entrega, acompanhamento do aprendizado do aluno, feedback por parte do aluno para você verificar o quanto foi aprendido ou não em relação ao conteúdo? Semanal, quinzenal, mensal, a cada bimestre. Como é que você vai avaliar isso? Como é que você consegue identificar um aluno que tem mais dificuldade ou mais facilidade, um aluno que consegue render mais ou render menos? O seu período letivo total, ele é anual? Ele é semestral? Ele é 2 meses? Está dando um curso e esse curso tem 2 meses de duração. Como é que você vai acompanhar o aprendizado do aluno? Como que você vai distribuir? Você vai fazer vários trabalhos e uma avaliação no final? Você vai fazer uma avaliação em seminário? Porque no final das contas, eu, por exemplo, faço o seguinte: um monte de trabalho durante o tempo todo que vai culminar num trabalho final. Por quê? Eu quero tentar acompanhar semanalmente o ritmo dos alunos para que, no final das contas, a gente tenha um trabalho robusto, claro, óbvio. Só assim que a gente cresce. Agora, que a gente tenha um acompanhamento adequado para, na hora de ter dúvida, a gente tenta sanar a dúvida o mais rápido possível. Na hora de precisar de mais informações ou uma outra aula sobre aquele assunto, a gente identificar isso o quanto antes. Porque o problema do professor, em geral, não é ele aprofundar mais, dar mais exemplos, usar mais uma aula para aquele mesmo assunto. O problema dele é que ele tem muita dificuldade para identificar a necessidade por parte dos alunos. E aí, se eu penso na tecnologia na primeira aula, ela vai ser utilizada de um jeito, ela vai ter uma finalidade. Se eu penso na tecnologia utilizada na metade da disciplina, ela vai ser utilizada de um outro jeito, ela vai ter uma outra finalidade. Entende? Então, cada aula é diferente, cada período letivo é diferente, cada semestre é diferente. Se você tem um curso de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, isso tudo varia muito. No nosso caso, no caso específico da universidade, o que a gente tem? Uma estrutura, inclusive, de disciplinas como pré-requisitos umas das outras. E aí, na hora do planejamento, na hora de escolher o momento de usar a tecnologia, você precisa avaliar, inclusive, pré-requisito. Inclusive, se o aluno está vindo de um semestre com muita disciplina ou não. Percebem? A avaliação ela pode ser bastante robusta, bastante complexa. Vocês vão ver, por exemplo, que na disciplina de desenvolvimento de jogos, de aplicativos educacionais, eu já começo a disciplina dizendo, galera, eu preciso que vocês tenham conhecimento de algumas matérias. Vocês têm conhecimento dessa matéria? Tem. Então, beleza, seguimos. Se não tiver, eu tenho que encaixar uma aula teórica para recuperar o tempo da galera. Entendem? Isso é importante pra caramba. A outra parte do planejamento, como eu disse, é a gente olhar a estrutura da aula, não como cheguei, aula sendo dada, saí, a aula acabou. Para o professor, a aula não começa quando ele entra na sala e não termina quando ele sai. E para o aluno,
A aula não pode começar quando o professor entra na sala e não pode terminar quando o aluno sai. Porque senão a gente vai ter uma discrepância muito grande em relação a aprendizado de uma disciplina em relação à outra. Por exemplo, eu dou aula de uma disciplina que tem encontros quinta e sexta. Um outro professor dá aula de uma disciplina que tem encontros terça e sexta. Terça-feira, aí o aluno passou quarta, quinta, sem ter aula, e vai encontrar com o professor na sexta, 2 dias. Aí sexta-feira, sábado, domingo e segunda, 3 dias. Ou seja, de uma aula para outra, 2 ou 3 dias. No meu caso, de sexta até quinta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, são 5 dias. A defasagem de aprendizado, a defasagem de memorização, de entendimento, de acompanhamento da atividade é muito maior. Então, ter aulas num dia só ou ter aulas em 2 dias muito próximos é muito ruim. Então, o que eu estava comentando é sobre essas aulas que você vai precisar avaliar adequadamente se esse aluno tem aula com o professor em 2 dias na semana seguidos, ou aulas num dia só, ou se tem aulas mais espaçadas. Pensando no aprendizado, o ideal é aula mais espaçada. Porque imaginem o seguinte, como é que funciona a retenção, né? A assimilação de conteúdo. Você tem um excesso de informação, de exposição àquele conteúdo, durante, sei lá, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas que seja. E isso vai decaindo, você vai esquecendo durante o intervalo que você não tem realimentação. Para isso servem as atividades. Porque nesse intervalo de uma aula para outra, esse conteúdo, esse conhecimento, ele vai decaindo. Como ele vai decaindo, a gente marca uma atividade e vocês, ao realizarem a atividade, recuperam o conteúdo e não esquecem tudo. A gente consegue voltar essa curva um pouquinho. Entendem? Então, qual é o ideal? Aulas, por exemplo, terça e sexta, e atividades de aula a aula. Poxa, Daniel, mas aí sobrecarrega demais. Sobrecarrega pra caramba. Principalmente por quê? Porque o sistema educacional brasileiro é extremamente estranho. No sentido de, você não pode ter uma aula de matemática, daí a pouco sai o professor de matemática, entra de ciências, daí a pouco sai de ciências, entra de história, daí a pouco sai de história, entra de geografia, e o aluno não tem como fazer conexão entre uma aula e outra. E aí eu brinco que fica parecendo aquele programa do Sérgio Malandro, da Porta dos Desesperados, porque do nada abre a porta e entra alguém falando um negócio que não tem nada a ver com o outro. E aí você não tem conexão de um professor com o outro, não tem projetos integradores que vão fazer com que a aula troque de professor, mas não troque de tema. E essa aula vai ficando cada vez mais separada na cabeça do aluno, ele vai misturando aquilo tudo. E a saída vai acabar sendo passar na prova. Então, o que é o ideal em relação à aprendizagem? Espaçamento e conexão de uma aula com a outra. Então, uma das recomendações que eu dou é o seguinte: se o aluno acabou de fazer uma prova, está muito agitado, ou está muito triste, está muito para baixo, calma, não começa a aula de uma vez, não. Começa a aula batendo papo, vai com calma,
perde 20 minutos, perde 30 minutos da aula, não tem problema. Porque se você tentar forçar conteúdo, ele não vai aprender mesmo. Ele está com a cabeça em outro lugar. Então não adianta. E aí, portanto, percebam que é impossível você olhar uma aula estanque, separada do resto. A hora que a gente tenta olhar para uma aula estanque, para uma aula de 50 minutos, ou para uma aula de 2 horas, ou de 4 horas que seja, a gente vai ter que perceber que essa aula, como eu disse, ela não começa quando professor e aluno se encontram no local. Teve todo um pré-planejamento, e esse tempo aqui, ele é considerado na carga horária do professor, e teve todo um pós-trabalho depois da aula. Então, o que seria um pré-planejamento? Preparar material, definir abordagem, estabelecer conteúdo para carga horária, escolher momentos específicos para fazer cada uma das coisas. E o que é o pós? Em geral, correção de atividade. Beleza? Então, uma aula, ela tem lastro antes e ela tem lastro depois. E o que é uma aula? Se a gente pensar numa aula de 50 minutos, o que é uma aula? O ideal de uma aula é que 50 minutos seja conteúdo. Ok? No entanto, é impossível isso acontecer. Primeiro, porque as escolas brasileiras supõem que existe teletransporte. Então, se vocês olharem no horário, a aula termina às 2 e começa às 2. A aula termina às 9h40, começa às 9h40. Não é termina às 9h40, começa às 9h41. Ela termina às 7h50, começa às 7h50. Teletransporte. E aí, além de tudo, você ainda tem que pensar no professor ficar perto da próxima sala, porque senão ele gasta 20 minutos atravessando a escola inteira para chegar na outra sala. Porque ele tem que juntar todo o material dele, ele tem que montar todo o material dele na próxima sala, e ele tem um excesso de conteúdo para abordar. Então, o que a gente vai precisar definir como partes de uma aula? Conteúdo, claro, mas também atividades burocráticas e avisos gerais, que eu chamo. O que são atividades burocráticas? São atividades obrigatórias que você tem que fazer aula a aula. Por exemplo, chamada. Por exemplo, avisar que dia que vai ser a prova. Você é obrigado a dar 2 avaliações. Se você é obrigado a uma prova por bimestre, se tem a semana da prova, você vai ter que no primeiro dia já dizer, olha, semana da prova, a gente vai ter o conteúdo até a unidade 4. Isso é atividade burocrática, isso come tempo da aula, e o professor tem que pensar na aula como tendo esta perda de tempo. Porque não é bem uma perda de tempo. Tá? É uma questão que precisa acontecer. Outro aspecto é aviso geral. Poxa, Daniel, o que é aviso geral? Aviso geral é, por exemplo, eu ter que dizer para o aluno, eu propor uma atividade em dupla, ou em trio, ou dividir a sala e gastar tempo determinando quem vai com quem. Aviso geral é, por exemplo, eu dizer que, olha, semana que vem vamos tratar da atividade tal, vamos fazer uma dinâmica diferente. Aviso geral é outra, entre aspas, perda de tempo. Porque a gente está pensando em 100% do tempo para a abordagem do conteúdo.
É ensinar. Atividade burocrática você não está ensinando, aviso geral você não está ensinando. Vou até incluir aqui, ó, movimentação ou montagem e desmontagem, porque quanto mais a gente fala em aula com tecnologia, mais a gente precisa se preocupar com esses aspectos de montagem e desmontagem da aula. E aí, tudo bem, já entendi. Eu vou maximizar conteúdo, eu tenho as atividades diversas para acontecer nessa aula, eu tenho pré e tenho pós. Eu posso usar a tecnologia em quais momentos? Todos. Eu posso usar a tecnologia no pré para melhorar a preparação da minha aula. Eu posso usar a tecnologia no pós para me ajudar na correção, nos ajustes, na adequação de próxima aula. Eu posso usar a tecnologia para atividade burocrática, fazer chamada, por exemplo. Não preciso fazer chamada com papel e caneta, fazendo pontinhos e Fs. Eu posso usar a tecnologia para aviso geral. Eu posso usar a tecnologia para reduzir o meu desgaste, o meu tempo e minha perda em montagem e desmontagem. A tecnologia, então, vai melhorar, caso eu faça escolhas adequadas, o meu uso de tempo. Qual é a variável que a gente tem problema com ela aqui? Tempo. Quanto mais tempo eu uso pré e pós, mais sobrecarregado eu estou. Quanto mais tempo eu uso da aula que não para aula, mais sobrecarregada a minha aula tá, pior vai ser minha abordagem didática. Então, poxa, por que o professor dá aula copiando o material no quadro? Porque ele está levando em consideração esse monte de aspecto aqui. Por que a aula com quadro e giz é tida das piores aulas? Quando o professor vai para lá e só copia, enche o quadro, os alunos copiam no caderno. Porque o professor está usando muito pouco tempo de conteúdo. O conteúdo é copiar do quadro. E ele está se desgastando muito para isso. Ok? Como que eu posso usar a tecnologia, então? Como eu disse, para qualquer desses aspectos, mas eu posso usá-la para estímulo. Se eu chegar para vocês e disser que a gente vai jogar um jogo na aula de hoje, eu vou acabar gerando um estímulo, um ânimo. Se eu chego para vocês e digo que a gente vai fazer uma videoconferência ou que a gente vai fazer um evento no final, ou que a gente vai ter produtos no final, que a gente vai ter um capítulo de livro no final, que a gente vai ter uma exposição dos trabalhos no final, que a gente vai ter premiação do melhor trabalho, eu estou gerando estímulo. Eu posso usar a tecnologia para geração do conhecimento, para gerar a aprendizagem. Eu posso usar a tecnologia para fixar a aprendizagem. Então, por exemplo, a minha aula toda é explicando o conteúdo e depois eu pego um aplicativo que, ao usarem esse aplicativo, vocês vão melhorar o aprendizado de vocês e, portanto, vão fixar o aprendizado. Porque, afinal de contas, o nosso objetivo enquanto aula é o quê? Gerar o aprendizado. Favorecer o aprendizado. Então, eu preciso explicar de formas diferentes, abordar de formas diferentes, para que cada um de vocês consiga absorver, assimilar, memorizar, identifique a importância, e aí vocês vão, de fato, alterar o comportamento de vocês. Então não adianta eu chegar para vocês e falar, tal escolha é ruim, ou tal escolha é boa. Você precisa experimentar e se convencer de que tal escolha é boa ou de que tal escolha é ruim. Ok? E eu posso usar a tecnologia para consolidar a aprendizagem.
essa etapa toda aqui, ó, ela pode ser feita, essas fases aqui de baixo, elas podem ser feitas de uma aula para outra, de uma semana para outra, de um mês para o outro. Basta que você tenha noção clara do que dá para fazer e faça as melhores escolhas possíveis. Como que eu poderia, então, usar a tecnologia no pré-aula? É a primeira experiência? Você nunca deu aula daquilo? Que tal se você for para a tecnologia e tentar identificar no pré-aula outras experiências e conhecer um pouco mais da aula? Que tal se você pensar em usar como primeira experiência para os alunos? Eles nunca ouviram falar naquele assunto? Em relação a nivelamento, os seus alunos estão todos no mesmo nível de conhecimento? Será que é importante você nivelar o conhecimento ou identificar o nível de conhecimento deles? Como é que você vai lidar com isso? Se você tem um aluno muito discrepante dos demais, a sua forma de abordagem é uma. Se você tem uma turma completamente diversa, a sua abordagem é outra. Você vai identificar isso ou você vai chegar na primeira aula e já vai tacar ali pau? Já vai dando aula, já vai explicando conteúdo e vida que segue. Você precisa identificar, né? Então, o que normalmente vai acontecer? Você chegou para uma aula, o professor vai começar a aula dele e ele não sabe como é que os alunos estão. E ele começa com aquelas observações do tipo, como vocês viram, como fulano de tal disse, vocês já viram isso em tal matéria? Já ouviram essas frases um monte de vezes? Ele vai assumir como verdade, quando ele poderia muito facilmente usar a tecnologia para identificar se de fato viram. Nesse sentido, eu gosto de comentar quando eu fui coordenador de curso de computação. Um professor chegou para mim e disse, Daniel, os alunos de cálculo não sabem equação de segundo grau. O que eu faço? Até o professor descobrir isso, demorou 2, 3 semanas. Aí ele levou para mim e a gente escolheu, olha, para o seu conteúdo, volta. E aí, qualquer coisa, a próxima disciplina de cálculo, a gente dá jeito também de garantir que essa galera chegou com o conhecimento necessário. Mas você precisa abordar a equação de segundo grau com eles, porque eles precisam saber disso para o resto do curso. Entendem? Então, nivelamento é extremamente importante e a tecnologia ajuda muito a fazer isso. E gastar pouco tempo. Como aula diretamente, isso aqui então pode ser pré-aula, pode ser início da aula, tá? Ou início do semestre. Como aula mesmo, eu posso usar a tecnologia para explicar. Vai ser mais didático, se eu fizer boas escolhas. Posso usar a tecnologia para apoiar a aprendizagem. E aí eu vou, por causa da tecnologia, das escolhas adequadas, ter uma maior quantidade de atividades e uma menor quantidade de material. Eu vou deixar o aluno um pouco mais livre, com um pouco mais de autonomia a respeito disso. Eu posso usar a tecnologia para avaliar e chegar rápido ao resultado. Porque, poxa, a gente está falando um cenário onde o professor não tem uma turma. Ele tem 8 turmas, 6 turmas, em 2 escolas diferentes, 300 alunos. E aí você vira e fala, não, marca uma atividade, o aluno escreve meia página, ele lê. Que hora ele lê? Se ele já tem 10 horas de aula por dia e mais o pré e pós para cuidar. Como que ele melhora a aula para a semana que vem? Se ele está sobrecarregado. Ele não melhora. Pra você ter uma ideia, a sobrecarga aos professores é tão alta que existe uma restrição de quantidade de matrícula. Ele só pode trabalhar em 2 lugares.
Porque senão, pelo salário, ele trabalharia em 3. Ele pode usar, então, a tecnologia para avaliar e alcançar resultado muito mais rápido. Ter acesso a gráfico, ter acesso a tabela, ter acesso a sistemas que já vão dizer qual é o desvio padrão, qual a nota mais alta, qual é a nota mais baixa, qual que é a média. Ele já vai identificar se a média, se a turma toda está mais ou menos na mesma faixa ou se está muito discrepante. Se sabe menos de um assunto ou do outro. Pode usar a tecnologia após a explicação em sala de aula. Então, acabei de explicar. Vou deixar um tempo para vocês usarem a tecnologia, seja da escola, seja de vocês. E aí a gente vai ter que começar a falar nesses parâmetros de quem é a tecnologia. Isso a gente vai falar numa outra aula, no outro dia. Nesse momento aqui não importa, tá? A gente está discutindo e todas essas discussões aqui, ó, podem ser com a tecnologia do professor, puramente do professor. Pode ser com a tecnologia puramente da escola. Pode ser com a tecnologia puramente do aluno. Ok? E ele pode usar todo o tempo da aula. Por exemplo, uma videoconferência, por exemplo, algumas atividades onde você tem tecnologia aplicada o tempo todo. No final da aula, ele pode fazer o quê? E no pós-aula, tá? Atividade extra. Ele pode usar para revisar. E essa revisão, tomem cuidado com essas definições muito específicas. Tá? Vamos tentar sair da caixa, olhar um pouco mais amplo. Por quê? Eu posso revisar o conteúdo da aula querendo reforço. Eu posso revisar o conteúdo da aula querendo nivelamento. E eu posso revisar o conteúdo da aula, vou até colocar aqui, ó, querendo avaliação, feedback, acompanhamento, identificação, validação, se a galera de fato aprendeu mesmo. Se a galera de fato entendeu do que a gente está falando. Ok? Então, reparem, a quantidade de usos que a gente pode ter de tecnologia. E por avaliação, a gente não está falando, em momento algum, de avaliar para colocar numa caixinha de serve, não serve, tá bom, tá ruim. É avaliação para planejamento. A hora que você termina uma aula, você precisa pensar a próxima aula, pensar que adaptações você vai fazer, que ajustes são necessários. Normal isso, tá? Isso é bem natural. E essa tecnologia, ela pode ser utilizada de formas diferentes, com objetivos diferentes. Então, vamos supor que eu estou numa aula e eu estou usando a tecnologia como meio. A tecnologia como meio não é na metade da aula, é a tecnologia através da qual a aula vai acontecer. Por exemplo, uma aula de programação, onde você tem uma diferença gigantesca entre programar usando computador e compilador e programar de qualquer outra forma. Você pode programar no papel? Pode, o rendimento vai ser muito menor. Você pode programar usando alguma outra ferramenta que não um compilador? Pode, o rendimento vai ser muito pior. Você pode programar usando peças? Pode, o rendimento vai ser muito pior. Por quê? Porque você precisa ter um nome técnico que a gente usa, que é o debug. Você precisa fazer o código, debugar, depurar esse código e verificar os erros. E corrigir, e avaliar se está caminhando passo a passo direitinho. Então, você tem a tecnologia como meio quando ela impacta diretamente o resultado. Se eu mudar a tecnologia, ela vai interferir drasticamente no resultado. Eu posso ter a tecnologia como apoio. Então, eu tenho a minha aula tradicional, a minha aula normal, minha aula acontecendo normalmente.
e eu vou usar a tecnologia para apoiar a minha aula. Como? Pessoal, ó, tem um vídeo complementar, tem um vídeo para vocês assistirem, tem um PowerPoint na internet, tem um artigo para lerem, tem um livro na biblioteca. Apoio. E aí, por exemplo, pessoal, tem vários livros na biblioteca que são interessantes para vocês. Usem o site da biblioteca para verificarem os exemplares que tem lá e façam um agendamento para retirada. Usei a tecnologia como apoio para minha aula para reduzir a demanda de tempo, demanda de movimentação, demanda de gasto financeiro dos alunos para que eles não tenham que se deslocar até a biblioteca para verificar isso. E eu posso ter a tecnologia como recurso. Por exemplo, agora. Quando você tem uma aula onde você utiliza um PowerPoint, não é a única tecnologia possível. Quando você utiliza uma projeção, não é a única tecnologia possível. Eu poderia projetar uma imagem, eu poderia projetar uma folha em branco e rabiscar nela, um arquivo do computador e digitar em cima. Eu poderia projetar com animação. É um recurso que vai claramente melhorar a minha aula. Por quê? Quanto tempo eu gastaria para fazer o desenho desse slide aqui no quadro? Ou eu faço o desenho de costas para a turma falando o que é um erro, porque a projeção de voz ela fica muito ruim. Então você sempre deve falar em 90 graus ou 45 para a turma. Nunca de costas. Passou de 90 graus, tem alguma coisa errada. Você tem que estar de lado para a turma ou de frente para a turma. Nunca de costas. E eu vou gastar um tempinho para passar esse desenho no quadro. Além de ter problema com a disponibilidade de giz ou pincel, além de ter problema de ter que limpar o quadro, além de ter problema de cores, tamanho de letra, qualidade da escrita, habilidade de desenho. Isso tudo faz com que a tecnologia como recurso gere diversos benefícios. Então, reparem, a gente já falou em semestre, aula, e a gente já está falando, desmembrando um monte, como que a tecnologia pode ser utilizada em momentos diferentes da aula e do semestre. Afinal de contas, o que é importante? É a gente perceber que entre o 100% online e o 100% presencial, tem uma distância gigantesca. Gigantesca. O 100% online não é nem o EAD puro, tá? Porque o EAD puro, ele tem uma equipe, ele tem um professor conteudista, ele tem tutor, ele tem coordenador de polo, ele tem tutor na sede, ele tem tutor responsável por cada polo, que é aquele que vai ficar dando apoio para a equipe que está ali. E aí você tem várias formas de mover isso aqui, dependendo da quantidade de tecnologia, de tempo associado à tecnologia que a gente está falando. Eu posso ter uma sala de aula tradicional sem nada de tecnologia? Só giz e quadro? Posso. Qual é o problema disso? Eu gasto muito tempo, sem ser tempo de explicação e sem ter formas diversas de abordar o conteúdo. Então, se eu coloco muita coisa no quadro e falo, eu só tenho exposição de duas formas para vocês, para os alunos. Eu tenho escrita e oral. Se eu tenho uma outra forma dinâmica, se eu tenho uma outra forma mais
teatralizada, de movimentação, dificilmente vai ser usada. A hora que eu começo a aplicar a tecnologia, a começar a caminhar com essa sala de aula tradicional para cá, eu começo a encontrar algum tom de verde que é adequado para minha aula, para o meu semestre, para minha escola, para minha turma, para mim. Agora, sem dúvida, não é o 100% tradicional e não é o 100% online. Está aqui nesse meio. Quando eu uso, por exemplo, a tecnologia para fazer chamada, às vezes eu ganho 5 minutos. Quando eu uso a tecnologia para expor o conteúdo, ao invés de passar no quadro, eu agora projeto, eu consegui reduzir o meu tempo de cópia, de escrita, o tempo do professor de cópia, de escrita, e eu transferi esse tempo para frente para poder usar além da explicação. Mas será que o professor está preparado para usar esse tempo além da explicação? Para explicar de formas diversas, para explicar de formas diferentes, para usar recursos para complementar essa explicação? Ou não? Ele pega e come aqueles 50 minutos copiando e na próxima aula eu explico porque a preparação dele não deixou ele ter uma explicação adequada para aquilo. Percebem? Então, usar mais tecnologia significa exposição maior do professor. Quanto mais tecnologia a gente aplica na sala de aula, mais exposição o professor tem. A menos que ele faça apenas uma tradução, transposição. Se ele pegar a aula tradicional e ao invés de ser quadro e giz, agora é videoconferência, eu vou abrir um arquivo e eu vou ficar escrevendo coisas na minha mesa digitalizadora e vocês vão copiar. Simplesmente transferir do tradicional para a tecnologia. Continuo gastando o tempo para escrever e vocês gastando tempo para copiar. Ok? Então, cuidado com essa transposição simples e direta do tradicional para a tecnologia, mas prestem muita atenção na quantidade de tecnologia que vai economizar tempo. Então, poxa, Daniel, o que eu posso fazer lá no meu período de estágio? A primeira questão que eu quero que você me responda em detalhes, com o máximo de detalhes possível, é estatística. É um dado de observação que você vai conseguir tirar muito rápido. A hora que você começar a assistir a aula, você vai olhar para a aula e falar assim, peraí, quanto tempo o professor ou a professora gastou com tal atividade? Nessa aula aqui, quanto foi atividade burocrática, quanto foi aviso geral, quanto foi montagem e desmontagem? E quanto foi conteúdo? Será que eu consigo melhorar a atividade burocrática? Reduzir o tempo dela? Sem dúvida. Será que eu consigo reduzir o tempo de aviso geral? Sem dúvida. Será que eu consigo reduzir o tempo de montagem e desmontagem? Sem dúvida. Pra vocês terem uma ideia, quais são as alternativas que se usa muito nas escolas? Quadro de aviso. Mural. O mural é para quê? Para o professor não ter que ficar gastando tanto tempo discutindo. Que aí, quando ele vai gastar muito tempo discutindo, não tem tempo para aula. Ok? Então, para a gente fechar, os extremos não são adequados. Existe alguma coisa aqui nesse meio, entre branco e preto, vai ser um cinza. Nesse caso aqui vai ser um verde, que é o mais adequado. Existe uma fórmula mágica que vai dizer qual é o tom do verde? Não, não existe. Vai depender da escola, do professor, da gestão, dos alunos, da turma, do conteúdo, da matéria. Mas, certamente, a gente vai trabalhar em trazer isso aqui para cá. Agora, não entendam que
ser o verde mais escuro possível é o melhor dos cenários, porque isso não é verdade. Ok? A última coisa que eu quero comentar com vocês é: existem áreas de estudo que vão focar em o que deve ser aprendido e como deve ser aprendido e por quem. Quem determina e quem dirige. Porque a gente está falando em favorecer a aprendizagem. Quando a gente está falando em favorecer a aprendizagem, eu estou olhando para o aprendiz. Quando a gente está falando em ensinar melhor, a gente está olhando para o professor, para o condutor. E é um processo de dois lados. Não é um processo, não adianta. O professor pode dar aula do melhor jeito possível, que os alunos vão aprender diferente, dependendo da entrega que eles têm na aula, do interesse que eles têm em relação àquela aula, de como ele está naquele dia, de como ele está naquele horário, ok? Não é simples, não é fácil. Por isso que, historicamente, foi retirado o hífen da expressão ensino-aprendizagem. Porque ensino-aprendizagem com hífen induz a gente a entender, a pensar que o melhor ensino vai oportunizar a melhor aprendizagem, o que não é verdade. E tomem muito cuidado. A aprendizagem é o processo de aprender. Aprendizado é o resultado do processo. Aprendizado significa alteração de comportamento. Quando eu aprendi alguma coisa, eu incorporei aquela atividade e eu altero o meu comportamento em função daquele novo aprendizado. Ok? Então, o que eu quero que vocês definam como momento para uso da tecnologia? Em relação à aula, em relação ao período letivo, em relação à finalidade, em relação a tempo. Quanto tempo vai ter de economia? Qual é o resultado esperado para uma aula que seria teórica e agora não vai ser mais aula teórica? Qual que é o resultado esperado? Como é que você vai lidar com isso? A sua proposta de recurso didático é para ser utilizado pré-aula, durante a aula, pós-aula? Com que intuito? Qual é a finalidade? A gente está falando de tecnologia como meio, apoio ou recurso? Percebem? Então, aquela questão lá de como vai ser o uso de tecnologia, eu quero que vocês desmembrem isso muito. Usar tecnologia não é chegar para a aula e falar: pessoal, hoje é aula no laboratório e toca todo mundo no laboratório. Usar tecnologia é você se planejar adequadamente para a aula com tecnologia. Beleza?